Olá, amigos, estamos de volta e olha só que absurdo, pessoal. Na hora de cobrar do ex-presidente Jair Bolsonaro e da Michele Bolsonaro, eles estão prontos. Mas olha só o que aprontaram agora a equipe de Lula a respeito de Janja. A verdade vem à tona e o Brasil fica chocado. E você vai ver aqui também o que falou o deputado Nicolas Ferreira, colocando toda a verdade para o Brasil ver. É realmente de cair o queixo, pessoal, porque a cada dia que passa, as coisas vão ficando complicadas. Confira aí agora esse disparato do governo e também a fala dos deputados. A Casa Civil se negou a cumprir a lei de acesso à informação e não revelou quais os presentes que a primeira-dama Janja da Silva recebeu e quem os enviou, além de não divulgar os gastos da mulher de Lula com viagens. Ao site Diário do Poder, a Casa Civil disse que Janja não exerce função pública ou ocupa cargo público e que não é possível individualizar gastos. Bom, vale lembrar, a primeira-dama tem gabinete no Palácio do Planalto e participa ativamente de decisões do governo. Na campanha eleitoral, Lula criticava Bolsonaro pelos sigilos impostos a alguns dados oficiais. Já eleito, o petista escondeu os gastos, por exemplo, com a festa de posse. Depois, colocou sob sigilo as imagens dos ataques do 8 de janeiro. Bom, não parou por aí. Depois, Lula também impôs sigilo às visitas no Palácio da Alvorada e, há uma semana, colocou sob sigilo os voos dos ministros do STF pela Fabi. É muito sigilo nesse governo, hein? Bom, eu vou usar a parte do tempo para fazer alguns questionamentos ao nosso ministro. Ele mencionou por algum tempo, ministro, que a direita ou o ex-presidente Bolsonaro seriam ligados a milícias, enfim, ao crime organizado. Gostaria de saber do senhor, se o senhor tem alguma visão sobre por que houve comemoração nos presídios quando o Luiz Inácio Lula da Silva venceu. Afinal, nos presídios, pelo que me parece, estão os criminosos milicianos, né, PCC, Comando Vermelho. Então, se o senhor puder me esclarecer por que houve tanta comemoração nos presídios quando o Lula ganhou, eu gostaria de ouvir a sua opinião. O senhor também mencionou durante suas falas que o senhor vai em qualquer lugar. Bom, eu tenho os dois fatos aqui que eu gostaria de questioná-lo mais uma vez. Primeiro, na CPMI, onde o governo, a base governista, fez um esforço hercúleo para que o senhor lá não estivesse, para nos falar sobre os atos do dia 8 de janeiro, enfim, então o governo não quis que o senhor estivesse lá. Queria saber se essa foi uma determinação direta do senhor ou os parlamentares que não queriam que o senhor fosse. E ontem, sobre a Comissão de Segurança, que o senhor faltou pela segunda vez, o senhor falou que estaria em risco porque poderia ter parlamentares armados. Para quem não visitou a Câmara ainda, a sessão que ocorreria a Comissão de Segurança é aqui do lado, os parlamentares são os mesmos, então eu gostaria de entender qual que foi a diferença que a sua segurança viu em o senhor poder estar aqui hoje e não poder estar na sala do lado, sendo ali como convocado para falar. É uma questão muito importante. O senhor também mencionou aquele argumento dos anos 90, que a direita não gosta de pobre, mas eu abri aqui no G1 e diz aqui no G1 que o estado que o senhor governou por 8 anos é o estado mais miserável do Brasil, onde 20% da população estão abaixo da linha da pobreza. Eu queria saber se o senhor gosta tanto de pobre porque o senhor ampliou tanto no Maranhão, ou se foi uma coisa de má gestão mesmo. E por último, sobre as imagens, hoje o senhor deu a 5ª versão sobre as imagens do Ministério da Justiça. Primeiro o senhor falou que não poderia entregá-las porque era de provas. Depois o senhor precisava pedir autorização para o Alexandre, que lhe deu autorização. Aí o senhor disse, demorou, entregou algumas imagens só. Depois o senhor disse que as imagens foram apagadas. E agora o senhor vem me dizer que existem câmeras no Ministério da Justiça que só gravam quando há captação de pessoas caminhando, e que domingo em nenhum corredor existia ninguém caminhando lá no Ministério da Justiça. Eu queria saber qual versão o senhor mantém, né? Se é a versão 1, 2, 3, 4 ou 5. E também sabendo tecnologicamente que a gente pode rever as imagens, né? Recuperá-las. Por que o senhor não cumpriu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que era para entregar as imagens e teria pedido a recuperação dessas imagens, sendo que em todos os outros ministérios, os órgãos aqui, eles mantêm as imagens por pelo menos 1 ano guardadas. Por que o Ministério da Justiça é diferente? Muito obrigado, ministro. Bem, primeiro, deputado, sobre comemorações e presídios, eu não conheço esse assunto, porque eu não tenho amigos em presídios. Então, eu não sei se houve comemoração. Se o senhor tem essa informação, tem foto, tem filme. Quando ele! Então, eu realmente desconheço esse fato de comemorações, enfim. Portanto, eu afirmo ao senhor, de novo,
que o presidente Lula é um homem honrado, honesto, ficha limpa, orgulho do Brasil, um dos maiores estadistas da história do mundo. Então, claro que entre a sua apreciação individual e a apreciação da imensa maioria dos estadistas do planeta, eu, respeitosamente, me alinho com a apreciação de quase todos os estadistas do planeta. Obrigado. E não há quinta versão em relação às câmeras. Afirma o senhor. Então, ministro, quando o senhor faz a menção sobre eu ou alguém da direita ter colegas nos presídios, o senhor que gosta tanto de usar o Twitter, o senhor tem acesso à internet. Então, se o senhor digitar lá no Google, o senhor já deve ter acessado o Google alguma vez na sua vida, e digitar festas nos presídios, o senhor vai encontrar vários vídeos. Não precisa alguém lhe enviar, né? É só o senhor dar um Google e o senhor está sempre na internet. Sobre a questão, o senhor não me respondeu uma pergunta fundamental aqui, que era sobre a miséria no Maranhão. Ou o G1 e a ONU estão mentindo, ou o senhor realmente botou aquele povo na miséria, nos 8 anos que o senhor ficou. O senhor pode esclarecer qual que é a sua competência, qual que é a sua responsabilidade por ter afundado o Estado do Maranhão e os maranhenses na miséria. Obrigado, presidente. Olha, ô Lula, tem o presidente de tal país que é amigo do Hamas. É para esse que eu vou ligar. Ô cara, fala pro Hamas libertar o refém, porra. Fala pro cara libertar os reféns, para que ficar com o inocente lá detido? Liberta, tem gente que precisa de remédio para tomar, tem gente que tem arma, liberta os reféns. E também falar para o governo de Israel, liberta os presos, liberta os sequestrados. Que coisa que é essa? E nesta quarta-feira, a primeira-dama Janja da Silva defendeu a criminalização de publicações por meio das redes sociais com discursos de ódio. A fala da mulher de Lula ocorreu durante o lançamento da campanha Brasil Sem Misoginia, do Ministério das Mulheres. De acordo com Janja, as plataformas digitais precisam ser cobradas para que os ataques sejam criminalizados e os perfis excluídos. No evento, mais de 100 empresas e entidades da sociedade civil assinaram o termo de adesão à iniciativa do Ministério das Mulheres. Ô Fabi, primeiro que já existe crime de calúnia, injúria e difamação previsto no nosso Código Penal. E depois, essa iniciativa da primeira-dama Janja da Silva precisaria reunir, agora para usar exemplos mais recentes, essas mensagens aí de apoio ao Hamas e o discurso de ódio contra os judeus que a gente tem visto repercutido aqui no programa, né? Só para citar alguns exemplos, do Said Tenório, que era da equipe do deputado Márcio Gerri, o presidente da EBC, né, o Hélio Doyle, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a Gleide Andrade, que era conselheira de Itaipu, precisa reunir toda essa galera aí para incluir nessa proposta da Janja, né? É melhor que ela pelo menos estude o que já está em vigência no Brasil, porque eu acho isso tão vergonhoso e vergonhoso para as mulheres. Fica aqui o recado. Só estou na dúvida se ela é primeira-dama ou se ela é vice. Bom, já existem as delegacias também para investigação de crimes cibernéticos. Se você for exposta numa rede social com nudes ou com imagens fake usando seu rosto, você tem como recorrer também. Não tem? Tem. Né? Então já tem tudo isso. É só uma censura anunciada ou é uma campanha para que não... É uma campanha ela divulgou num evento sobre misoginia, que o Carlos até chamou a atenção da coincidência de quando foi esse evento, né, Carlos? O dia seguinte que o Lula demitiu a presidente da Caixa. De 3 demissões feitas... E a Janja não falou sobre isso. Não falou. O Lula já demitiu a ministra do Esporte, já demitiu outras... A do turismo. Ou seja, todas as remoções do governo até agora foram de mulheres, né? Então tá reduzindo o número de mulheres e ninguém fala disso. O evento é contra a misoginia. Então, assim, a hipocrisia está sempre bem presente nesse governo. Além de tudo que já foi dito, a hipocrisia é um grau de cinismo doentio, né? Uma mentalidade autoritária. Eu não gosto do que estão fazendo comigo nas redes, eu quero calar todo mundo, até porque, como você mesmo lembrou, Paula, já tem crimes contra a honra, né? Já tem o devido processo, ela quer cancelar as contas dessas pessoas. Eu chamo a atenção para a vitimização. Essa é a mesma turma, a turma da esquerda, a turma lulista, que passou 4 anos demonizando a família inteira de Jair Bolsonaro. Não era só o presidente, não. Era a Michele, era até a Laura, até a filha adolescente do casal andou sendo alvo de ataques dessa gente pérfida, vil, sem nenhum princípio, e que quando é alvo de alguma coisa, puxa a cartada, né, de minoria, banca vítima. Então é tudo muito asqueroso de acompanhar. Pelo grau de cinismo, isso beira psicopatia. A Janja está falando em defesa de todas as mulheres, contra um ódio direcionado a todas as mulheres, ou dependendo de quem seja, do espectro político dessa mulher, aí o ódio está liberado. E não é melhor fazer uma campanha contra o ódio, então, já que é para fazer campanha contra o ódio de um modo geral,
Porque olha só, eu pedi à Ubinha que separasse alguns exemplos do ódio que a Janja e a turma dela não veem, e eu tenho um arquivo enorme disso, que eu chamo de ódio do bem,